Atenção, hein, galera? Clubes da Série B se unem e querem transmissão do Grupo Globo na competição, hein? Nesta quinta-feira tem um conselho técnico e tudo isso pode acontecer. Aliás, o privilégio do Fortaleza, acordo do Náutico do São Bernardo com a TV Globo, verba da CBF, tudo isso vai ser discutido no conselho técnico desta quinta-feira, dia 5, para o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa dia 21, galera, de março. Mas a bronca é séria, os clubes se uniram e pode acontecer quebra de contrato com a Libra e a Liga Forte União e acordo direto com o Grupo Globo para a transmissão da Série B pelo pay-per-view, pelo Sport TV e pela Globo, através do streaming e da TV aberta. Eu vou trazer detalhes para vocês, inclusive tem uma matéria muito interessante que a gente vai colocar aqui e vamos reagir e falar sobre a Bezona, porque, meu amigo, se não acontecer esse acordo, vai colapsar a Série B, hein? Pode ter certeza. Bom, eu tenho trazido aqui uma série de matérias e também alguns comentários sobre esse momento difícil, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, porque há uma insatisfação geral de todos os clubes. E alguns clubes estão tentando, através de amizade política na CBF, fechar alguns contratos, porque o contrato antigo de 170 milhões é muito pouco para uma Série B. E agora, né, surgiu essa oportunidade com relação à questão da própria CBF e através da Federação Pernambucana de Futebol e também da Federação Paulista, dos contratos do Náutico e também do São Bernardo, abriu essa oportunidade. E aí os clubes querem estar juntos, mesmo os clubes que assinaram o contrato, né, na época, com a Libra e a Liga Forte União. Então, tudo isso vai ser definido nesta quinta-feira no Conselho Técnico da CBF da Série B. Pois é, e eu tive uma informação, inclusive, de um jornalista amigo meu, não sei nem se eu posso falar o nome dele, que ele estava me falando o seguinte, ó, Roberto, os clubes estão deixando estourar a bomba, porque eles não querem continuar com a Libra nem a Liga Forte União. Os clubes querem fechar direto com a CBF e com o Grupo Globo, que é mais vantagem para eles. Então, por isso que eles estão se unindo, para poder trazer essa informação, esse acordo. Então, essa informação foi passada para a gente aqui e eu estou apurando todos os detalhes porque é interessante, galera, a gente ter alternativas, tá? Se realmente a gente não tem, nesse momento, a questão da satisfação dos clubes que estão disputando a própria Série B, porque o investimento foi de 8 milhões e meio, a receita dos clubes do ano passado. Vai baixar. Além de baixar, os clubes vão ter que arcar com despesas referente à taxa de arbitragem, exame antidoping, né, logística com viagens, hospedagens, traslados. Aí é complicado, os clubes não vão ter dinheiro e não vai dar para disputar uma competição como a Série B. E essa informação, eu vou dizer porque ele conversou comigo, não pediu nenhum segredo. E para mim é um grande jornalista, um jornalista muito bem informado, que é o Matheus Carvalho, de Goiás, de Goiânia, tá? É um grande jornalista, inclusive a gente já fez até live aqui. Ele está muito bem informado sobre a questão da Série B e ele me passou essas informações. Roberto, isso está acontecendo desde o ano passado aqui. Os clubes de Goiás não querem continuar com a Libra e nem com a Liga Forte União. E aí, o que acontece? Vão deixar estourar e pode ser que aconteça até um calote em relação a essa questão. Pô, ele não falou em termos de calote, isso eu estou dizendo aqui, tá, galera? Então, pode acontecer isso e depois vai para a justiça brigar, mas o importante é ter o dinheiro para poder realizar a competição. E aí, isso tudo pode ser definido nesta quinta-feira, nesse Conselho Técnico da CBF, dos clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse Conselho Técnico é muito importante. Um abraço, Matheus Carvalho.
grande jornalista, né? Grande amigo lá em Goiânia, Goiás. Ó, deixa eu passar essa informação aqui para vocês. Aliás, está na Máquina do Esporte. Quem quiser pode até ler agora, tá? A matéria foi publicada por Eric Benning, aliás, desculpa, Eric Betting, de São Paulo, tá? Então, matéria de hoje, tá? E é o seguinte aí, ó. Privilégio ao Fortaleza, novo acordo de Náutico e São Bernardo e verba da CBF colocam Série B sob risco de implosão. Isso eu já falei com vocês, já trouxe um vídeo, acho que na segunda-feira. Aí tem a matéria aqui, ó. A Série B do Campeonato Brasileiro poderá entrar em colapso nesta quinta-feira 5, antes mesmo de o torneio começar no dia 21 de março. A realização do Conselho Técnico da competição, com a participação dos 20 clubes da segundona, promete gerar bastante questionamento entre os clubes por conta de uma série de acordos comerciais que envolvem diferentes direitos da competição. Segundo eles, anunciado na última... o primeiro deles, anunciado na última segunda-feira, envolve o acerto do Náutico São Bernardo com a Confederação Brasileira de Futebol CBF. Os dois clubes recém-promovidos à segundona venderam para a CBF seus direitos comerciais e de mídia da Série B. A entidade, por sua vez, firmou acordo com a Globo para a transmissão das partidas das duas equipes como mandantes. A decisão foi tomada pela dupla depois de consultarem a Liga do Futebol Brasileiro, Libra, e a Futebol Forte União, que era a antiga Liga de Futebol Forte, agora é Futebol Forte União. Ambos os blocos comerciais não ofereceram condições vantajosas, e então o Náutico e São Bernardo procuraram a CBF em busca de maior rentabilidade financeira. Essa assinatura gerou um primeiro racha entre os times da Série B, já que a expectativa era que todos se aliassem a Futebol Forte União, que foi quem comercializou os direitos de mídia e comerciais dos clubes da segundona em 2025. Com a dissidência dos dois times, o bloco que negociou os direitos da Série B com o grupo Disney até 2027 terá uma redução nesse acordo. Isso fará com que menos de 50 milhões sejam pagos pela emissora pela aquisição dos direitos de mídia da segundona. É bronca, né, galera? Bom, estreantes faturam mais. Essa redução e o acordo firmado em 2024 com a FFU centralizasse a negociação dos direitos comerciais da Série B, fizeram com que os estreantes de segundona ganhassem mais do que quem está dentro do bloco econômico. Conforme a apuração da Máquina do Esporte, Náutico e São Bernardo receberam cada um 14,9 milhões pela cessão dos direitos da CBF. Isso é mais do que um mínimo assegurado aos outros 18 times que têm contrato com a FFU para ceder seus direitos comerciais na Série B. A Máquina do Esporte teve acesso ao memorando de entendimentos MOU, assinado em 18 de outubro de 2024 com todos os times que faziam parte da Liga Forte União e recém-rebatizada pela Futebol Forte União. O bloco comercial paga um mínimo garantido de 260 milhões anuais para ter os direitos da Série B anos de 2025 e 2026. Esse valor, porém, sofre redução com a ausência dos dois times recém-promovidos. Além disso, o total a ser repassado a cada clube não segue uma divisão igualitária, ou seja, uns times recebem mais do que 13 milhões anuais pelos direitos comerciais e de mídia da segunda divisão. Fator Fortaleza, esse foi a bronca, né? A descoberta dessa desigualdade na divisão de receitas veio à tona no começo do ano, depois que foi confirmado o rebaixamento do Fortaleza à Série B. No MOU assinado pelos clubes, foi criada uma divisão em 3 diferentes grupos dos times que fazem parte da FFU, quando estão jogando a Série B. E nela, o valor a ser pago referente à comercialização de placas de publicidade estaria dividido publicidade estática, que está dividida em 3 blocos distintos de clubes. E aí foi onde veio esse rolo com relação à questão do Fortaleza, que vai receber 29 milhões. Bom, a matéria é longa, tá? Mas, afim, o que eu estou sabendo, galera, é que os clubes se uniram e estão conversando com a CBF, antes mesmo do Conselho Técnico, para
que a Globo compre toda a competição, todos os jogos, e aí os grupos, né, os times vão entrar em conjunto para rescindir o contrato com agora, né, era Liga Forte União, agora é Futebol Forte União. Então, a gente vai ter que aguardar, mas essa quinta-feira promete, tá? Promete, e muito sobre essa questão da Série B, da Bezona do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui o seu comentário, é importante pra gente, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus, valeu? Tchau, pessoal. Obrigado, hein?